Olá, vamos iniciar mais um vídeo, do programa de tutoria do curso de matemática da UFPA. Hoje nós vamos iniciar a aula 9, que corresponde ao tema subespaço vetorial. Nos vídeos anteriores, a gente viu algumas definições, e alguns exemplos que falavam de espaço vetorial, Então a gente viu que se a gente tinha um conjunto V, então para esse conjunto V ser um espaço vetorial, ele tinha que ser verificado os 8 axiomas, 4 axiomas em relação à adição e 4 em relação à multiplicação. Ok, então vamos só dar uma relembrada, sobre espaço vetorial, para a gente começar a introduzir a definição de subespaço vetorial. Então olha lá, a gente tem aqui, vamos considerar o conjunto V, um espaço vetorial. Então, para esse conjunto V ser um espaço vetorial, a gente tem o quê? A gente tem 8 axiomas, que são 4 axiomas da adição e 4 axiomas da multiplicação. Então, para que esse conjunto V aqui seja um espaço vetorial, ele pode ser um espaço vetorial em relação aos reais, ou em relação ao R2, ao R3 e assim por diante. Tudo bem? Beleza. Então, para a gente verificar se realmente o conjunto V ele é o espaço vetorial, a gente precisa verificar os axiomas da adição, tudo bem? Que eu vou chamar, que são 4 na verdade, que é o A1, A2, A3 e A4. Então são 4 axiomas, chamem de A1, A2, A3 e A4. Então, o primeiro axioma, ele fala referente ao seguinte, que se eu tenho U mais V mais W, isso aqui tem que ser igual a U mais V mais W. Isso aqui tem que pertencer ao nosso conjunto V. Lembrando que U, V e W, vou até colocar aqui, U, V e W, eles pertencem a V, Pertence a V não, eles pertencem aqui, podem pertencer aos reais, ao R2 e assim por diante, U, V e W, eles são vetores. Então, se eles são vetores, esses valores aqui de U, V e W, eles podem ser matrizes, podem ser funções, podem ser valores numéricos, Então, o axioma 1, ele tem que ter o quê? Essa propriedade, esse axioma aqui da adição, Então, é preciso verificar isso. Se isso aqui for verdade, então, por enquanto, V será um espaço vetorial. Mas ainda teria que verificar mais 4 axiomas desses. Tudo bem? Então, olha lá. O segundo axioma seria o quê? U mais V tem que ser igual a V mais U. Isso aqui tem que pertencer aos reais. O próximo seria o quê? Seria U mais E. Isso aqui seria o próprio U. Sendo que o E, ele seria o vetor nulo, Ou seja, se eu pegar o vetor U e somar com o vetor nulo, isso aqui tem que ser igual ao meu vetor U. Isso aqui tudo tem que pertencer aos reais. Mesma coisa acontece aqui, O A4 teria o quê? Que se eu pegar o vetor U e somar com o simétrico dele, isso aqui tem que ser igual ao nosso vetor nulo, que eu chamei de E. Isso aqui tudo tem que pertencer aos reais. Tudo bem? Então essas são as 4 propriedades referentes à adição. Então, para a gente verificar se esse vetor aqui ele se esse conjunto ele é um espaço vetorial, tinha que verificar essas 4, só que ainda teria que verificar mais 4, que é referente
a multiplicação. Ou seja, se eu tiver U e V que pertence a V, alfa e beta que pertence aos reais, lembrando que aqui a gente pode estender isso para todas as dimensões dos reais, pode ser no próprio R, no R2, no R3, no R4 e assim por diante. Então a gente teria o seguinte, a gente teria o M1, primeiro axioma, o M2, segundo axioma, o M3, o terceiro axioma, e o M4, o quarto axioma. Então a gente teria o quê? Que o primeiro axioma, se eu tivesse o seguinte, se eu tivesse alfa vezes beta vezes U, isso aqui teria que ser quem? Alfa beta vezes U, ok? Isso tudo aqui teria que pertencer a quem? Aos reais. Se eu tivesse, agora, no segundo axioma que eu chamei de M2, se eu tivesse alfa mais beta, isso aqui multiplicado por U, isso aqui teria que ser o quê? Alfa U mais beta U. Isso tudo teria que pertencer aos reais. Tudo bem? O terceiro axioma, se eu tivesse U mais V multiplicado por um escalar alfa, isso aqui teria que ser alfa U mais alfa V, e tudo isso teria que pertencer aos reais também. E por fim, se eu tivesse um valor unitário, um escalar unitário, que no caso é 1, e multiplicar por U, isso aqui teria que ser igual ao nosso vetor U, que também teria que pertencer aos reais. Então, verificando esses 8 axiomas, 4 da adição e 4 da multiplicação, a gente iria verificar o quê? Que se tudo fosse verdadeiro, o nosso vetor V ele seria o quê? O nosso conjunto V ele seria um espaço vetorial. Tudo bem? Beleza. Então, para o V, se a gente quiser saber se ele é um espaço vetorial, então a gente teria que verificar tudo isso. Agora, se a gente considerar um subconjunto S, tá? Vamos supor que S esse S ele está contido em V, ou seja, o S ele é um subconjunto de V. Então o S ele está bem aqui, ó. Vamos supor que o S ele está bem aqui, ele é um subconjunto de V, tudo bem? Bom, se o S ele é um subconjunto de V, pode ser que esse S ele também seja um espaço vetorial em relação a V. Então, se esse S ele é um espaço vetorial, significa que o V ele já é um espaço vetorial também. Então, a gente chama esse S de subespaço vetorial de V. Tá? Ou seja, o que isso significa? Significa o seguinte, que se V já for um espaço vetorial, esse S aqui já vai valer todos esses 8 axiomas aqui. Já vai valer para o S. Por isso que ele seria o quê? Um subespaço vetorial. Beleza. Agora vamos supor que o V ele pertença ao R3. Tudo bem? Então o V ele pertence ao R3. Então se o V, que é espaço vetorial, ele pertence ao R3, o S ele pode pertencer aos reais, ele pode pertencer ao R2 e ele pode pertencer ao R3. Ou seja, esse S ele só pode ser o quê? Um espaço vetorial da mesma ordem, da mesma dimensão, que seja o V ou menor que ele. Ou seja, o que isso significa? Se eu tenho aqui, por exemplo, o vetor 2, 1, 3, tá? O S, tá? Olha aí, o V ele é o R3, então o S
ele pode ter os vetores aqui dentro. Ele pode ter os vetores 2 e 1, 3, 2 e 1, tá? Então a gente percebe aqui que ele tem o vetor no R2 e tem o vetor no R3. E ele é um subconjunto de V, tudo bem? Mas o conjunto V, ele não pode ter um vetor no R2. Ele não pode ter um vetor no R2. Sempre ele terá o quê? Ele tem um vetor aonde está a dimensão dele, que é no R3. Beleza? Então, o subconjunto, o subespaço vetorial, ele sempre pode ser menor, tá, do que o espaço vetorial onde ele está contido. Beleza. Então, como é que a gente pode definir subespaço vetorial? Se a gente já sabe que para ser subespaço vetorial, a gente já tem que todos esses axiomas eles são verificados. Então, para isso, a gente precisa fazer o seguinte, para verificar que o S é um subespaço vetorial de V, sabendo que o V já é um espaço vetorial, então a gente tem que saber o seguinte, definição, seja S contido em V subespaço vetorial, então vale as seguintes definições. Esse S, primeiro, esse S ele tem que ser o quê? Diferente do vazio. O S ele não pode ser vazio, tá? Ele tem que ter pelo menos um único elemento dentro dele, tá? Não pode ser vazio. O segundo, se eu tiver U e V que pertence a V, então U mais V que pertence a V não, que pertence a S, então U mais V também pertence a S. Tudo bem? U mais V, ele também pertence a S. E o terceiro, se eu tiver o alfa que pertence aos reais, então a gente tem o quê? Que se eu tiver um U que pertence a S, então alfa U também tem que pertencer a S. Verificando esses três casos aí, a gente tem o quê? A gente tem que o S, ele de fato é um subespaço vetorial. Mas a gente tem que perceber o seguinte, para que S seja diferente do vazio, o S ele não pode ser vazio. A gente tem que ter o seguinte cuidado, que se eu tenho que essas 8, tá? Essas 8 propriedades, se elas valem para V, que é um espaço vetorial, então elas vão ter que valer para S. Então, se eu tiver U mais V que pertence a S, então aqui eu já consigo verificar essas duas. Essas duas elas já são verificadas automaticamente, tá? Beleza. Esse é o segundo caso. Agora, o terceiro caso, se eu tiver alfa U que pertence a S, então todos esses casos aqui da multiplicação, eles já vão valer automaticamente. Porque se eu primeiro verificar essa, que U mais V pertence a S, o A1 e o A2 já são verificados automaticamente. Então, se eles já são verificados, o M2 e o M3 também já vai ser verificado. E se eu verificar que U vezes alfa vai pertencer a F, então o M1 e o M4 também vai pertencer a S. Então, esses 4 da multiplicação são verificados automaticamente quando a gente verifica o terceiro caso. O A1 e o A2 eles são verificados automaticamente quando a gente verifica o segundo caso. Agora, a gente tem que ter cuidado com o A3 e o A4, porque eles têm que o quê? Que admitir que existe, tá, o simétrico dentro de S e existe o elemento
existe o elemento que vai anular os nossos valores, tá? Ou seja, o elemento nulo. Então, para isso, se eu tenho aqui, ó, dentro de S, dentro de V vai ser verificado quem? O M1, dentro de V, já é verificado o A1, o A2, tá? O A3 e o A4. Também já é verificado o M1, o M2, o M3 e o M4. Ok? Então, para que S seja um subespaço vetorial, a gente tem aqui que se eu tiver o U, que pertence a S, e o V, que pertence a S, então a gente vai ter o quê? Que U mais V também tem que pertencer a S. Tudo bem? Isso aqui. Se eu tiver um alfa aqui dentro, ou fora, se eu multiplicar esse alfa com U, isso aqui também tem que pertencer a S. Agora, se eu tiver que verificar que o S ele é diferente do vazio, que é o nosso primeiro caso, a gente tem que verificar o quê? Que o S vai admitir o simétrico de U. Ou o S ele vai admitir o nosso elemento neutro. Tudo bem? Então, para isso, a gente vai ter que verificar, para que o S ele seja diferente do vazio, precisamos verificar, primeiramente, o A4 e o A3, que é o elemento nulo e o elemento simétrico. Se admitir esses dois, o S ele é diferente do vazio, tá? Então, para que o S ele seja subespaço vetorial de V, esses três casos aqui, essas três propriedades, elas têm que ser o quê? Verdadeira. Elas sendo verdadeira, o S é subespaço de V. Ok? Então é isso. A definição de subespaço, ela é bem simples, tá? E para verificar se eu tenho subespaço ou não, é bem mais simples ainda do que eu verificar se um espaço, se um conjunto é um espaço vetorial, porque eu já não vou precisar verificar todos esses 8 axiomas. Só vou precisar o quê? Verificar 3 axiomas. 1, 2, 3, que são esses aqui, ó. Os 3 axiomas para verificar se é um espaço vetorial de um conjunto. Ok? Então é isso, pessoal. Essa é a definição de subespaço vetorial. No próximo vídeo a gente vai fazer alguns exemplos, tá? Onde a gente vai verificar se alguns vetores, tá? Eles são subespaços vetoriais de um determinado conjunto que é espaço vetorial. Beleza? Obrigado. Até o próximo.